Bom, nós já estudamos o formalismo de Hamilton e as transformações canônicas, né? E do formalismo de Hamilton, uma das consequências mais importantes do ponto de vista conceitual é que a gente percebe que o espaço de fase, né, o espaço natural para se descrever os fenômenos físicos, ele é dado pelas coordenadas, né, e suas componentes, e também pelos momentos. Então, é espaço de 2n dimensões, onde n é o número de coordenadas que você precisa para determinar a posição de um objeto no seu espaço, né, ou do sistema como um todo no seu espaço. Então, é um espaço 2n, e que está relacionado a uma geometria particular própria dos sistemas físicos ou dos sistemas dinâmicos, como são chamados, que é a chamada geometria simplética, que tem uma estrutura particular. Então, o espaço onde essa geometria é descrita é de dimensão 2n, e o espaço físico se dá nessa geometria simplética. Uma das consequências importantes disso, né, do formalismo de Hamilton, que é descrito nesse espaço de 2n dimensões, ou espaço de fase, é o teorema de Liouville, que é o objeto dessa aula. E aqui vamos entender o seguinte: você tem o seu sistema físico, ele é descrito por um ponto nesse espaço multidimensional, que é o espaço de fase. Então, o seu sistema físico está lá quando você determina todas as condições do sistema, né, que significa dar as condições de contorno, as condições iniciais, né, do sistema. Agora, vamos supor que você queira considerar um conjunto de possíveis posições iniciais, né, ou condições, estados iniciais do seu sistema, que significa determinar qual é a posição e o momento inicial de um sistema dado, né? Então, você conhece a Hamiltoniana, mas quer considerar de forma global o que acontece com o sistema quando a, a sua condição inicial, o seu estado inicial não é bem determinado, mas é um conjunto de pontos possíveis nesse espaço. O que acontece com ele, né? O teorema de Liouville, ele tem grande importância nas aplicações de sistemas dinâmicos e de mecânica estatística, porque ele mostra uma característica importante dos sistemas físicos, que é a invariância da densidade de pontos ao longo do tempo. Densidade de pontos que você pode ter, em que você pode ter o seu sistema. Então, vamos supor que você tenha assim o seu sistema em condições iniciais e num certo instante você tem os pontos que esse sistema possivelmente ocuparia, né, dada cada condição inicial, que está distribuído nessa região do espaço de fase aqui. Então, você vai ter alguns pontos em torno desse quadrado, e o que a gente quer é saber qual é o número de pontos ou a densidade de pontos dentro dessa porção do espaço aqui. Então, a gente pega um volume infinitesimal, né? A gente tem de Q, um intervalo de Q até Q mais dQ, de P até P mais dP. Então, é um volume infinitesimal nesse espaço multidimensional. E a gente quer estudar o fluxo desses pontos dentro desse volume, ou através desse volume. Então, você tem pontos aqui dentro que vão se deslocar no tempo, porque o seu sistema evolui no tempo, né? Então, se ele tem um certo momento inicial, depois de um intervalo de tempo ele vai ter outro e vai estar em outra posição. Então, ele descreve trajetórias aqui, linhas, né, nesse espaço multidimensional. Uma característica importante dessas linhas é o teorema de Liouville, né, dessas trajetórias. Vamos ver como ele funciona. Você tem, então, essa série de pontos, né, dentro e fora dessa região. Aqueles pontos que estão fora podem entrar
né? E se eles estão aqui, eles vão entrar porque sofrem uma variação, mesmo que não tenham uma variação do momento, eles têm uma variação da posição, que é dada por que ponto que está aqui, e aqueles que estão aqui dentro também vão poder sair. Então, a gente tem uma variação da derivada temporal nessa direção, na direção Q, né? Que é Q ponto, definido em Q mais dQ e P, é igual a Q ponto QP mais del Q ponto del Q, né? Que vai medir qual é a diferença de fluxo desse fluxo de Liouville, né? Vamos dizer assim, para dentro dessa superfície e para fora dessa superfície. Então, essa é a diferença de fluxo aqui. A mesma coisa acontece aqui, se você tem uma posição fixa, mas o momento da partícula naquela posição pode estar mudando, né? Então, você tem uma variação P ponto definido em Q de P mais dP, que é P ponto Q mais QP mais del P ponto del P. Isso vai dar a diferença de fluxo através dessa superfície, através dessa. Então, a gente pode entender isso como fluxo como se fosse um fluido mesmo, né? Atravessando essa região do espaço aqui, nesse caso, espaço de fase. Bom, como que a gente calcula a variação da densidade de pontos aqui, né? Del Rho, del T é dado por Rho, onde Rho é a densidade, né? A densidade de pontos em cada região do espaço. Então, d Rho dt é Rho Q ponto menos Rho Q ponto em Q mais dQ, mais Rho P ponto menos Rho Q ponto em Q mais dQp. Tá? Então, isso para uma densidade Rho definida aqui no centro desse volume, que a gente vai fazer infinitesimal. Então, quando a gente escreve isso, a gente está dizendo o quê? Que a variação da densidade aqui é igual à diferença do que entra menos o que sai desse lado e o que entra aqui menos o que sai desse lado. Tá certo? De forma esquemática. Agora vamos usar essas relações aqui. Quando a gente substitui essas relações nessas expressões, né? Então aqui eu tenho Q ponto de Q mais de Q P, eu vou substituir essa expressão, e aqui eu tenho Rho de Q ponto, Rho vezes Q ponto de Q mais de Q P, e eu vou usar, desculpe, aqui é P, não é Q, P ponto, vou usar essa expressão aqui. Quando a gente substitui isso, os termos se cancelam e a gente obtém que d Rho dt é igual a menos Rho vezes esse termo aqui entre colchetes, que envolve a derivada de Q ponto em relação a Q e a derivada de P ponto em relação a P. Né? Não tem o D aqui, né? É só a derivada. E aqui também, né? Não existe esse D. Agora a gente pode usar as equações de Hamilton, né? A equação de Hamilton, por exemplo, se a gente pega del Q, del Q ponto del Q, que é esse primeiro termo aqui corrigido por esse D, que é um typo, né? Uma digitação errada. Se a gente substituir isso, se a gente calcula isso usando as funções de Hamilton, e o sistema físico deve satisfazer as funções de Hamilton, a gente sabe que Q ponto é a derivada de H em relação a P. Então, eu substituo o Q ponto por essa derivada e esse termo vai virar uma derivada parcial de segunda ordem da hamiltoniana, uma vez em P, outra vez em Q. Como a hamiltoniana é uma função analítica, eu posso inverter essa ordem das derivadas. Então, eu vou ter a derivada segunda de H, del P, del Q. E isso é igual à derivada em relação a P da derivada de H em relação a Q, que é menos P ponto, de acordo com as equações de Hamilton, que a gente já viu na aula anterior.
Então, isso aqui vai dar menos a derivada de P ponto em relação a P. Então, a gente conclui que a derivada de Q ponto em relação a Q é igual a menos a derivada de P ponto em relação a P, isso baseado nas equações de Hamilton. Se a gente substituir, usa essa igualdade aqui, a gente vê que esse termo cancela, vai ser igual a zero. Portanto, a gente tem o teorema de Liouville, que diz que a densidade ρ não varia no tempo. A densidade de pontos não varia no tempo. Vamos tentar entender o que significa isso do ponto de vista do fenômeno físico, né? Matematicamente, a densidade não varia com o tempo. Isso significa o quê? Que você não tem criação de pontos nem extinção de pontos aqui. Então, a sua densidade depende única e exclusivamente do que entra e do que sai, e tudo que entra é igual a tudo que sai. Então, você tem o seu sistema físico, quando descrito dessa forma, né, com pontos num espaço de fase, ele funciona como um fluido incompressível, você não consegue comprimir aqui. E outra coisa é que você não cria pontos e nem destrói pontos. Então, as linhas que descrevem essa trajetória do sistema físico no espaço de fase, elas não se tocam, elas não cruzam, né? Elas não se misturam uma com a outra e nem se bifurcam. Uma linha não vai dar origem a duas e nem duas vai dar origem a uma única linha. Num sistema hamiltoniano normal, né? Físico, né? Então, a gente tem essa conclusão do teorema de Liouville, que é muito importante. Ela tem aplicações importantes, notadamente na mecânica estatística, mas também em sistemas dinâmicos, de modo geral. E também tem relação com conceitos da geometria simplética, que são pontos bastante importantes e de bastante interesse atual. Então, esse é o teorema de Liouville, bastante um resultado simples, né? A gente tem aqui num slide só toda a derivação. É claro que eu omiti algumas passagens aqui. Isso está feito nas notas de aula de forma mais clara. Mas a derivação é bastante simples desse teorema, mas as consequências do ponto de vista conceitual e do ponto de vista prático são muito importantes. Então, esse é o tópico dessa aula.